Jessicleide, sou graduanda do curso de Pedagogia da UNEB Campus 2, sou pesquisadora bolsista pelo Programa de Iniciação Científica e bolsista PSIM. Irei dar início agora à apresentação da minha pesquisa com a minha orientadora, a professora doutora Jailma Moreira, que tem como tema Literatura de Autoria Feminina nas Escolas, um olhar sobre livros didáticos. Minha pesquisa está vinculada ao projeto da minha orientadora, Literatura e Movimento de Mulheres. Em toda a historiografia da educação brasileira, podemos perceber o quanto a mulher foi marginalizada, excluída e afastada das escolas e da história por décadas. No entanto, podemos afirmar que as mulheres nunca estiveram ausentes da história, ainda que a historiografia tradicional, incluindo a historiografia literária, durante um bom tempo as tenha excluído, tornando-as invisíveis, ou as tenha apresentado apenas exercendo papéis secundários. Poucos são os registros de autoria feminina, já que o silêncio sobre elas foi mantido, pois a história tradicional não considerou sua presença importante. Levando em consideração essa problemática, esse trabalho traz o resultado de uma pesquisa e estudo sobre a presença ou não da literatura de autoria feminina em livros didáticos, distribuídos pelo Programa Nacional do Livro e Material Didático, PNLD, entre os anos de 2012 a 2020 do ensino médio, nível esse escolhido por ser nele que o aluno passa de fato pelo estudo mais sistemático da literatura e de sua história. O objetivo geral é fazer uma reflexão sobre a presença ou não da literatura de autoria feminina em livros didáticos de língua portuguesa e literatura, considerando o amparo da crítica literária cultural feminista, estudos de gênero, bem como a diversidade da produção literária feita por mulheres. Objetivos específicos: construir um olhar teórico crítico condizente com a perspectiva adotada na pesquisa, refletir, através de leitura, estudo, observação, fichamento de livros selecionados, sobre a presença ou não da literatura de autoria feminina nestes, considerando tanto sua multiplicidade como a importância dos parâmetros da crítica cultural literária feita por mulheres, e divulgar a problemática visualizada pela pesquisa. Para realizarmos essa pesquisa, fizemos um levantamento bibliográfico com estudos teóricos condizentes com a temática abordada na pesquisa, com posterior leitura e fichamento de textos, livros e artigos, e posteriormente fizemos um levantamento, seleção e análise de livros didáticos de língua portuguesa e literatura, distribuídos pelo Programa Nacional do Livro e Material Didático, PNLD, entre os anos de 2012 a 2020, nas escolas de Alagoinhas e Redondeza. Analisando a história da educação brasileira, podemos perceber o quão vigorou por décadas um sistema de ensino excludente e patriarcal que foi organizado para manter o privilégio social e de gênero acima das capacidades individuais, como vai nos dizer Anísio Teixeira em sua obra História da Educação Brasileira, publicado em 1976. Constância Lima Duarte confirma esse pensamento com sua obra Literatura e Feminismo no Brasil, publicado em 2003, onde ela diz que a mulher só pôde ter acesso à educação a partir de 1827, com a publicação da primeira legislação que autorizava a abertura de escolas públicas para as mulheres. E nessa mesma obra, Duarte vai nos dizer que a mulher aprendeu a ler e escrever muito tarde e que mesmo após dominar os códigos linguísticos, ela continuou aprisionada, enclausurada aos vários preconceitos e a uma cultura extremamente rígida. Ela cita ainda que a literatura dessa época, século XIX, era vista como uma atividade de lazer para as classes privilegiadas e que apesar de a mulher ser a personagem principal da literatura, ela não tinha voz. Escrevia-se sobre ela numa visão unicamente padronizada e masculinizada, mas não a escutavam. E a partir das leituras realizadas, podemos perceber que perto das produções literárias masculinas, as mulheres pouco publicaram, o que não significa que elas tenham escrito menos, mas sim que foram instigadas, levadas a engavetarem suas obras dentro de suas próprias casas, já que nesse período, segundo Duarte 2007, a literatura era vista como coisa de homem. Os estudos revisionários atuais da crítica feminista têm possibilitado, inclusive, recontar uma história da literatura, como relatamos com Duarte,
E o projeto de pesquisa do qual ela fez parte, contando com várias pesquisadoras de diversas universidades do país, resultou em diversas publicações, entre elas 2 coletâneas repletas de escritoras do século XIX e seus escritos. Tudo isso confirma a existência múltipla e ativa da produção de autoria feminina, principalmente em solo brasileiro. E após confirmarmos que, apesar de toda a exclusão, mulheres escreveram, essa invisibilidade da mulher na literatura nos faz questionar sobre como a escola trabalha hoje essas questões. Será que há um reforço desse histórico de exclusão? Ou a escola tem aberto vias para se ouvir, ler e considerar a produção de autoria feminina? Dessa forma, analisamos os 3 livros citados anteriormente, que foram distribuídos pelo PNLD. Foram estes: Língua Portuguesa, Linguagem e Interação, Novas Palavras e Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso. Analisando esses 3 livros, obtivemos um total de 154 textos literários e destes, apenas 14 são de autoria feminina. Calculando, como vocês podem acompanhar pelo gráfico, 9% de autoria feminina e 91% de autoria masculina, um desnível muito grande. Destas 14 obras literárias femininas, temos 11 escritoras, pois algumas escritoras tiveram mais de uma publicação nos livros, como Clarice Lispector e Raquel de Queiroz. E estas 11 escritoras todas são brancas. Não tivemos nenhuma escritora negra, nenhuma escritora indígena, e isso nos leva a refletir o porquê de não termos encontrado estas autoras, se atualmente temos escritoras negras com obras traduzidas para o exterior. Algumas até adentraram aos vestibulares, como Conceição Evaristo. Não encontramos nenhum texto de Carolina de Jesus, entre outras que são reconhecidas mundialmente. Então, falta literatura feminina em sua pluralidade. Faltam políticas públicas que igualem, que dialoguem sobre esse percentual, tanto no desnível de autoria feminina e masculina, quanto na inexistência de escritoras em sua diversidade. Destas 11 escritoras, temos um total de 3 estrangeiras e 8 brasileiras, totalizando 21% de escritoras estrangeiras e 79% de escritoras brasileiras, como vocês também podem acompanhar pelo gráfico. Diante dos resultados obtidos, percebemos que a literatura de autoria feminina ainda aparece de forma muito reduzida nos livros de literatura e língua portuguesa que foram analisados e que o desnível entre produção de autoria masculina e feminina nestes livros ainda é muito grande e que falta a diversidade, a multiplicidade de autoria feminina dessas produções. Essa diversidade ainda não se mostra em sala de aula, o que acaba reforçando um preconceito, uma discriminação de gênero que se intercala, por exemplo, a etnia, ou seja, se a escritora é negra ou indígena, ainda maior o grau de exclusão que se impõe sobre ela. Ainda continua se contando uma história mal contada, como vai nos dizer Duarte, 2007, que o fato de mulheres não figurarem nos arquivos não significa que elas não escreveram, muito pelo contrário, elas escreveram, mas tiveram seus escritos queimados, desvalorizados, e essa invisibilização, como vimos, ainda se mostra na escola, em livros como os que analisamos, seguindo um sistema de exclusão já mapeado por Regina Dal Castan em 2012 e agora mapeado por nós, com as devidas diferenças no âmbito dos livros didáticos. Tendo em vista esses resultados, ficamos pensando na importância de mais políticas públicas e científicas, de modo que pudessem reverter esses dados, pois, como nos dizem Campos e Moreira, 2015, ao tratar da exclusão de textos de escritoras negras e indígenas em diversos espaços, em específico a sala de aula, é extremamente importante que essas autoras e suas produções sejam incluídas nos espaços educacionais, nas salas de aula, no ensino da literatura, considerando a relevância de formar leitores mais críticos diante dos modos de controle, formatação e exclusão da subjetividade. Estas foram as referências utilizadas por nós. Obrigada.